Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Entrevista Primaz, sempre com o apoio da 3T e do Grupo Cedro Minerações. Hoje estamos aqui com o Leonardo Nogueira, que é professor da UFOP do Departamento de Serviço Social desde 2020 e em sua carreira profissional teve atuação nas áreas de arte e cultura no Brasil, movimentos sociais e muitas outras. Além de estar trabalhando junto com a UFOP em prol da reforma agrária desde a primeira jornada acadêmica de reforma agrária na UFOP. Seja bem-vindo, Léo. Estamos muito felizes em te receber aqui hoje. Obrigado, gente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Vai ser um prazer. Primeiro, eu queria começar te perguntando, a gente voltar um pouquinho assim no tempo, e como que surgiu o seu interesse pelo serviço social e o que que te levou a escolher essa carreira? Assim? Nossa. Eu sempre quis fazer alguma coisa na área das ciências humanas. Cheguei ali na adolescência, flertar um pouco com a pauta do meio ambiente, assim, tinha um contato com pessoas da minha cidade, né? Eu sou de Teoflotão, que é do interior de Minas, que atuavam em ONGs, né? Sobre um pauta de educação ambiental, proteção do meio ambiente. Mas isso foi muito rápido. Eu sabia que era alguma coisa na área de ciências humanas mesmo, assim. Alguma coisa na área de história, geografia. Eu adorava história e geografia, depois gostei muito de sociologia. E durante o meu ensino médio, eu tive muito contato com a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, porque eu fui bolsista de iniciação científica júnior, que é um programa para estudantes de ensino médio ter a oportunidade de vivenciar a pesquisa científica no ambiente acadêmico. E acabei tendo muito contato com o curso de serviço social da UFJM. O meu orientador, na verdade, era da economia, né? Ele era da área de ciência política, o professor César Canato. E, e eu ia para a universidade semanalmente, participava de encontros, seminários, e fui tendo contato com estudantes de serviço social. Conheci, me aproximei, ficava olhando um pouco o curso. Aí eu pensei, bom, é um curso de universidade pública, uma universidade na minha cidade, numa área que eu tenho afinidade, que eu estou gostando do que o pessoal está fazendo, e eu ficava observando eles participando dos grupos de pesquisa e projetos de extensão, principalmente me lembro assim, do pessoal que tinha participação em projetos na área de agricultura familiar, com comunidades quilombolas, movimentos sociais, então, poxa, achei interessante. E, enfim, foi mais ou menos por aí, na observação e nessa busca de alguma coisa na área das ciências sociais, das ciências humanas. Bom, eu também sabia desde essa época que eu queria ser professor, tem esse detalhe também. Aí você fala, poxa, mas você queria ser professor e foi fazer serviço social. Eu queria ser professor, mas eu queria dar aula no ensino superior. Então era uma vontade que eu tinha. E juntei as duas coisas, assim, essa observação, esse contato com o curso na minha cidade, um curso de universidade pública, e prestei para vestibular. Na época do vestibular, não. Eu sou a primeira turma do Enem, desse novo formato do Enem, né? Então, eu faço Enem em 2009, e a primeira leva do SISU, na verdade, né? É quem entra em 2010. Então, eu entro em 2010, na graduação em Serviço Social, lá no UFJM, na minha própria cidade, na cidade onde eu nasci, em Ituê. Entendi. E esse contato com movimentos sociais e pautas sociais, então, sempre teve. Até anterior a isso, assim, porque na escola, eu já começo a ter uma influência no ensino médio, já começo a ter uma influência porque eu tinha professores sindicalistas, né? Eu estudei escola pública a vida inteira, então eu tive professores e professoras que tinham uma militância sindical. E eu tinha algum interesse de organização de estudantes, então assim, eu gostava de participar, de ser representante de turma, queria que minha escola tivesse grêmio, e aí eu ia para essas reuniões assim formativas para estimular os estudantes a fazerem grêmios nas escolas. Então, a minha relação com a militância política, né, vem aí, eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. Eu tive nesse momento um contato então com a organização de juventude na minha cidade. Eu eu tive um histórico assim que eu queria me filiar a partido político, né? Eu fui tentar me filiar ao PT,
mas eu não tinha idade, porque eu precisava ter o título de eleitor. Então eu tinha 15 anos e o título eu só podia tirar com 16. Então eu é, não consegui naquele momento assim, me filiar. Mas aí me integrava, né? Participava das ações, tudo muito ainda disperso, né? Mas eu acho que teve esses momentos anteriores e principalmente esse contato ainda na escola, ainda no ensino médio, que me influenciou, me formou muito politicamente. E dali em diante eu já comecei a fazer mais parte mesmo, né, das organizações na região. E eu consigo, um pouquinho depois, né, entrar no PT, aí atuo na juventude do PT, aí na universidade eu vou atuar no Diretório Central dos Estudantes, Centro Acadêmico de Serviço Social, e aí por diante tem uma história toda na militância estudantil durante a minha formação. Legal. E assim, tem alguma experiência, seja de campo com o movimento social, que você leva hoje em dia para sua docência na UFOP? Nossa, todas. Mas assim, principalmente, eu acho assim, isso é são duas experiências que foram assim, um verdadeiro divisor de águas na minha vida, né? Como da maneira como eu percebo o mundo, da maneira como eu entendo a sociedade. Um momento foi quando eu tive a oportunidade de fazer um curso chamado Curso de Realidade Brasileira. Era um curso que os movimentos sociais faziam uma parceria com a universidade. E durante um ano, na época era um ano de curso, uma vez por mês a gente se encontrava e durante todo o final de semana a gente tinha uma aula sobre um pensador importante que estudou a formação da sociedade brasileira. Então, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro, Milton Santos, Leite Safiotti, Celso Furtado. Então, foi cada final de semana nós estudávamos um pensador. E esse era um curso feito pelos movimentos sociais para os movimentos sociais do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Então, esse curso acontecia em Araçuaí, que é uma cidade do Vale do Jequitinhonha, mais ou menos ali 4 horas de distância de Teoflotão. A gente ia uma vez por mês. Eu ainda do ensino médio, né? Eu estava no terceiro ano do ensino médio. Então, eu começo esse curso do ensino médio e termino ele na faculdade. Entendi. Então, isso foi uma experiência formativa, assim, muito importante, que girou um pouco, assim, a minha vida. Eu era uma das pessoas mais novas ali, então eu convivi com pessoas mais velhas, que já estudavam, já faziam faculdade, já eram formadas, lideranças políticas da região. Então, essa foi uma experiência. E a outra experiência foi no início da graduação. Eu fiz um que a gente chama de estágio interdisciplinar de vivência. Era um estágio construído por várias organizações do movimento estudantil, centro acadêmicos, executivas de curso, Diretório Central dos Estudantes, em parceria com o MST, que é o Movimento Sem Terra, e também com o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem. Esses dois movimentos, eles construíram, junto com essas entidades estudantis, uma experiência de estágio onde a gente estudava questões relacionadas à reforma agrária, a questão energética, a história do Brasil, a luta pela terra, a luta de classes. Depois a gente ia para uma área de assentamento ou de acampamento e ficava uns dias, geralmente ali 8, 10 dias, depois a gente retomava esses estudos coletivamente, a gente chamava até essa terceira etapa de retomada, onde a gente socializava o que a gente vivenciou durante esse período nos assentamentos e acampamentos. E, e ali a gente meio que, assim, tinha vivenciava uma maneira de colocar para fora também o que a gente viveu naquela experiência no assentamento e o que a gente estudou antes de chegar naquele assentamento, né? Então a gente tinha uma aula inteira de questão agrária e depois você estava vivenciando durante uma semana, sendo acolhido por uma família, compartilhando os hábitos com ela, refletindo sobre a história daquela ocupação. Então, assim, era uma experiência assim, extremamente enriquecedora no meu primeiro ano de graduação. Então, acho que essas duas coisas assim, foram definidoras assim, da minha visão de mundo, da minha relação com a militância política, e que eu trago para o ambiente, para o meu trabalho hoje, né, na universidade. Esse interesse, né, de contribuir com a organização de jornada da reforma agrária e oportunizar esses momentos de vivência, né, onde os estudantes conhecem a realidade da reforma agrária em loco, também tem um pouco relação com essa vivência minha anterior.
Com certeza. Eu ia, inclusive, falar da Jura agora, da Jornada Universitária pela Reforma Agrária, que você é um dos organizadores desde a primeira vez que aconteceu aqui na UFOP, né? Uhum. É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de juntar a reforma agrária com a universidade e a importância disso atualmente, assim, no contexto que a gente vive no país. Eu acho que é bastante importante. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, tem uma relevância muito grande, é uma das organizações políticas de maior complexidade, assim, por toda a sua extensão territorial, a sua atuação há mais de 40 anos, a diversidade que tem, né, a sua atuação. O MST é um movimento que luta pela terra, que ocupa a terra, que produz naquela terra, que cria estratégias de cooperação, de diálogo com a sociedade, para além daquela pessoa que está lá no campo. Então, é um movimento muito complexo, o que mostra para a gente que a reforma agrária é uma questão que envolve o nosso projeto de nação, qual sociedade nós queremos ser. A reforma agrária não é um tema não é um tema qualquer, não é um tema lateral para o país que poderemos ser. O país do futuro é um país em que a terra é partilhada, em que a terra ela é dividida para que as pessoas possam permanecer e produzir de maneira saudável, de maneira sustentável, de maneira agroecológica naquela terra. A gente não come commodity, né? Um país não sobrevive de commodity. Nós não podemos ser um país que produz soja, milho, trigo e algodão. Então, nós precisamos ser um país que tenha estrutura, que tenha tecnologia, que tenha trabalhador, que possa produzir arroz, feijão, é, verduras, legumes, frutas, respeitando a biodiversidade de cada região, respeitando os saberes tradicionais de cada região, de cada povo. Então, é, quando o movimento entende, né, toda essa amplitude da reforma agrária para pensar um projeto de sociedade, o movimento entende também que o tema da reforma agrária não é um tema de quem trabalha no campo, não é um tema de quem luta, apenas de quem luta pela terra. É um tema de toda a sociedade brasileira, inclusive das universidades, que é um espaço de diálogo, de produção de pesquisa, de produção de conhecimento, de troca de saberes por meio da extensão. Então, o MST protagoniza isso, convidando as universidades a refletirem sobre a reforma agrária e a sua relevância hoje para a sociedade brasileira. Precisamos pensar uma sociedade que produz sem veneno. Precisamos pensar estratégias para termos soberania alimentar e combater a fome. Precisamos ter estratégias para que as pessoas, principalmente jovens, possam permanecer com qualidade no campo quando assim desejam, tendo acesso à educação, tendo acesso à assistência técnica. Então, todas essas questões que não, não se reduzem a quem vive no campo. Está relacionada à nossa vida, à comida que chega na nossa mesa, né? A maior parte da comida que a gente come, ela não é produzida pelos grandes latifundiários, ela é produzida pela agricultura familiar. É a agricultura familiar que produz a mandioca, que produz o feijão, que produz as hortaliças, que produz toda essa diversidade que a gente conhece em termos de frutas, legumes e verduras, né? Então, defender, apoiar, estimular a agricultura familiar, a luta pela reforma agrária, é algo que não interessa apenas a quem vive na terra, a quem está no campo. Interessa a nós como sociedade. Então, assim, refletindo sobre o projeto de sociedade que a gente quer para o Brasil, é fundamental discutir o tema da reforma agrária. Então, a gente faz isso aqui na UFOP, já realizamos 4 jornadas, e a gente faz também considerando uma especificidade aqui na região, que é o tema da mineração. Então, junto com a luta pela reforma agrária, a gente traz o movimento pela soberania popular na mineração, que é o MAN, um movimento que ajuda a pensar também qual o modelo de mineração que nós queremos para a nossa sociedade. Não esse modelo predatório, dependente, onde a gente extrai aqui e coloca as riquezas todas para fora, para os outros países, para essas grandes multinacionais, né? E deixa aqui só os impactos, né? Os crimes ambientais diversos, a desorganização, desestruturação dos modos de vida. Então, a gente faz o tema, discute o tema da questão agrária aqui, também relacionado ao tema da questão mineral.
Então, a nossa jornada também tem essa característica, é uma jornada muito construída com esses dois movimentos para discutir a reforma agrária e discutir um novo projeto de mineração. Tá certo. E eu queria que você me contasse também quais são os desafios para fazer essa reforma agrária aqui na região dos Inconfidentes. A jornada universitária da reforma agrária aqui na região dos Inconfidentes. É, os desafios para fazer a jornada ou para fazer a Para fazer reforma a agrária? jornada. Porque os desafios da reforma agrária são muitos, né? São. E são muitos entraves. Bom, eu acho que hoje a gente tem, assim, um cenário de bastante envolvimento dos grupos da universidade, né? Tem o movimento sindical que nos apoia, a Associação Docente, que dá o FOP, vários grupos de pesquisa e extensão que se mobilizam também, envolve seus projetos, envolve seus alunos, suas ações, então é uma jornada muito plural. Mas eu acho que a gente ainda tem um bastante desafio conseguir envolver mais aos agricultores aqui da região, né? Na última jornada, a gente conseguiu realizar uma atividade de capacitação, principalmente para as mulheres agricultoras, com o tema da panificação. Então, a gente quer oferecer e colocar mais à disposição essa estrutura da universidade para a agricultura familiar que está aqui em Ouro Preto, Mariana, né? E na região dos Inconfidentes. Então, acho que um desafio importante, né, para a nossa jornada é seguir, né, buscando esses meios para dialogar com esses trabalhadores rurais que não necessariamente estão organizados, né, no movimento social, não necessariamente estão num acampamento ou num assentamento do MST, por exemplo, né? Então, acho que esse é um dos desafios. Eu ia até comentar sobre essa oficina de quitandas que teve, porque, enfim, ela foi muito divertida, eu participei, mas ela foi feita para mulheres do Cafundão Isso, que estão se especializando em ter uma cozinha comunitária, né? exato. Você me fala um pouco mais sobre esse projeto? É um projeto que ele não é novo, né? É um projeto que vem sendo desenvolvido pela professora Marisa Singulano, e que faz parte do NUPEX, que é um dos núcleos que organiza a, a Jornada da Reforma Agrária, eu também faço parte desse núcleo. O projeto da professora Marisa tem essa interface de estímulo à produção, à geração de renda com mulheres, agricultoras familiares, especificamente com essas mulheres do Cafundão. Tem um tema muito importante desenvolvido pela professora Marisa, que é o tema do direito à alimentação, né, de pensar também a cultura alimentar e essas estratégias que envolvem a geração de renda, né, dessas mulheres. Então, a oficina de panificação, ou perdão, a oficina de quitandas mineiras da planta de panificação lá da Inútil foi uma dessas estratégias de qualificar, né, ou a formação dessas trabalhadoras para poder vislumbrar outras possibilidades ali com seus ingredientes, com os produtos e com saberes que elas têm também em torno desse tema, né? E a gente sabe que, inclusive, as quitandas é algo muito comum aqui na nossa região, aqui em Minas Gerais. Então, é uma atividade produtiva e pode gerar renda para essas mulheres de maneira coletiva, à medida que elas podem se organizar para produzir coletivamente, né, e não individualmente. Então, tem todo um acompanhamento que a professora Marisa faz há muito tempo com essas mulheres do Cafundão no, e no interior da jornada a gente entendeu que essa era uma programação também muito fundamental para pensar essa troca aqui com a comunidade local. Teve uma jornada que a gente teve a experiência de fazer uma oficina de reaproveitamento integral de alimentos também, com a escola de nutrição. A gente quer também fazer em outros momentos, essas mesmas estratégias, utilizando essa estrutura que a UFOP tem, esses saberes que a UFOP tem no diálogo com as comunidades, no sentido de fortalecer mesmo suas ações, ações de trabalho e renda, né? Querendo ou não devolver para a comunidade, né? Que eles trazem pra gente. Teve também uma oficina sobre a feitura de paçoca, que, enfim, ela foi muito marcante porque fala sobre memória, ancestralidade, e querendo ou não, a reforma agrária tem muito a ver com isso. E, enfim, como vocês tentam colocar isso dentro do júri? O tema da memória é bem importante, né, na luta pela terra no Brasil, que não é uma luta de hoje, né, que também não começa com esse tema, a luta por território nesse país
tão importante, né? Um país que foi colonizado, um país que chancelou a violência contra os povos indígenas, que fez escravização, não teve nenhuma reparação. Então, uma luta bem importante. O tema da memória para nós é fundamental no sentido de resgatar toda essa história. E essa oficina em especial, ela toca num lugar muito legal, que é da partilha entre saberes de um mineiro e de um africano, um estudante da África que está aqui no Brasil, que também faz uso, que também maneja o amendoim, né, que também utiliza o amendoim na sua cultura alimentar, e nós aqui também que utilizamos, né? Então, naquele momento, essa atividade tinha muito esse objetivo de mobilizar esses afetos em torno da alimentação e as conexões entre essas histórias, suas conexões e suas diferenças, porque a maneira como se comia o amendoim lá na Guiné-Bissau, é diferente da maneira como se come a paçoca aqui, pelo menos a partir da feitura dessas duas pessoas, né? O professor Maurício, representando aqui Minas Gerais, né? E o Edmilson, estudante nosso da UFOP, representando a Guiné-Bissau. Então, foi muito interessante, né? Porque o Maurício utilizava mel, utilizava banana, em contrapartida, o Edmilson utilizava farinha de arroz, utilizava o iogurte que ele mesmo fez, né? Então, assim, foi duas maneiras diferentes e entranhadas na história de vida dos dois, mas que, de certa forma, está entranhada na nossa história de vida também, né? Porque é a maneira como a gente conhece esse alimento. Então, um aspecto interessante do debate da reforma agrária é também nos conectar com isso, né? Com esse alimento, com o valor que tem esse alimento e da maneira como ele chega até a gente, porque, mais uma vez, o protagonismo da agricultura familiar na feitura desses alimentos, né? O Maurício usava também a farinha de mandioca. A mandioca é um produto, é um alimento majoritariamente produzido pela agricultura familiar, né? Então, mais uma vez, conectando essa luta mais geral com essa experiência que, ao mesmo tempo, é individual, mas coletiva. E foi lindo. Foi uma linda oficina, gente. Muito bom, né? Essas oficinas e aproveitar esses produtos da oficina também, né? Ter oportunidade, então, assim, de você se alimentar naquele momento, né? Afinal de contas, nós estamos falando de temas como estávamos na escola de nutrição, falando de temas como segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, agroecologia, então, importantíssimo. E assim, até entender como o processo é feito, né? Os dois usaram pilão de formas diferentes. A do Edmilson, inclusive, ele cantou, porque era como ele fazia com a avó dele antigamente. Então, assim, resgata muito essa memória mesmo, né? De ancestralidade. E todo mundo tem uma história, né? Assim, do alimento com sua família, né? Com sua vizinhança, né? Então, assim, e vai construindo ali particularidades com isso, né? Eu estava essa semana falando sobre feijão andu, né? Que feijão é um alimento maravilhoso, tem uma diversidade incrível aqui no Brasil. E muitas regiões, né, conhecem como andu, outras conhecem como guandu, mas é um tipo de feijão muito plantado no norte e nordeste de Minas Gerais, né? Não é muito aqui da região, mas é da minha. E eu tenho uma memória afetiva com o andu e ele vai conectando minha mãe, minhas tias que faziam feijão, mas também conecta minhas amigas e as mães delas, porque eu gostava também de comer a maneira como elas faziam a farofa na casa delas, que era diferente da maneira como fazer na minha. Então o alimento vai nos conectando com a nossa própria história de vida, né? Então, teve esses momentos, ainda que curtos, né, na universidade. Então, que a gente sai também de um campo que o tema da questão agrária, o tema da reforma agrária, é um tema só político, teórico, né? Onde você traça ali um esquema, uma explicação teórica, uma categoria de análise, você vai mobilizando outros sentidos em torno disso, né? Então, a jornada tem esse aspecto muito plural, né? Tem uma palestra, tem a vivência, tem uma feira, tem também esse manejo do alimento por todo mundo, porque todo mundo estava ali naquele momento, soprou amendoim, usou pilão, misturou alguma coisa, né? Sim, com certeza. E assim, o que você percebeu desde a primeira jura que foi um incentivo para vocês continuarem até hoje? A gente foi uma por ano, né? Então já no quarto ano de jura. Nossa. Cara, eu acho que tem uma questão bem interessante, que assim,
a comunidade acadêmica recebeu muito bem a jornada, desde o primeiro momento. Então, tinha ali um interesse, né? Tinha, não tem, né? Tem um interesse da comunidade acadêmica, poxa, o que que é isso? Então, o pessoal passa e fala, isso aqui é uma feira de produtos da reforma agrária. Onde é produzido esse café? Né? Por que que esse café é diferente desse? Ou então, o que está acontecendo aí? É uma palestra, é um curso? A gente já fez banquetaço, né? Então, fizemos um café da manhã só com produtos da agricultura familiar, da reforma agrária. Aí já tivemos a oportunidade de fazer atividades culturais, também show, cortejo, apresentação de teatro. Então, a gente vai diversificando e as pessoas, de fato, assim, vão aderindo, vão valorizando isso também. A vivência é um momento sempre interessante. Então, é muito comum ouvir relatos dos estudantes que, poxa, foi muito interessante eu ir conhecer o assentamento, não imaginava. Então, a gente já foi assentamento é, em 3 assentamentos diferentes, né? O acampamento Pátria Livre, o assentamento Eucoxini, o assentamento Olga Benário. E a gente pegou a região metropolitana de Belo Horizonte, aqui os meninos da Zona da Mata, e ali mais próximo de João Molevade, sentido ali Vale do Aço, a gente foi diversificando também. Então, os estudantes, à medida que iam em um e no outro, se sentiam também muito acolhidos, né, nesses assentamentos. Então, acho que essas devolutivas são importantes. E as devolutivas dos sujeitos externos, né? Então, assim, o próprio movimento social fala, olha, é muito importante a ajuda de vocês, muito qualificada o evento de vocês, querem participar mais vezes, queremos outras iniciativas. Então, isso é algo também que, olha, a feira é muito boa, queremos que a ajuda tenha sempre feira, né? Então, eles próprios também tem essa devolutiva que é positiva. Então, acho que esse conjunto, assim, no final é bem difícil, desafiante construir um evento, às vezes grande, diversificado, né? Porque quanto mais plural é esse evento, mais desafios a gente tem para conseguir coesionar, organizar, dar conta das demandas tão diferentes, né, de uma para outra, assim. E não é um evento tão típico como curso, mesa de debate, né, e tipo, palestra, né? Tem tantas outras coisas que vão sendo mobilizadas, né? Então, assim, esse apoio também mobiliza a gente, né? Para a gente ter essas organizações parceiras, ter o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. Então, em todos esses eventos, são eventos registrados na Pró-Reitoria de Extensão, com apoio, com transporte. Então, isso tudo também ajuda bastante. E assim, não só qualificando a comunidade, mas vocês também trazem a comunidade para se apresentar dentro do júri, por exemplo, os cursos de teatro, essas coisas assim, esses cortejos, traz a comunidade para estar dentro do júri também. Querendo ou não, é importante trazer elas para valorizar esse trabalho. Você acha? Acho demais, inclusive, 2024, quando a gente fez a segunda jornada, a gente convidou o pessoal da Guarda de Moçambique, lá de Ouro Preto, para se apresentar na jornada. Então, a gente convidou esse perfil para o Ixon, que Mariana, e uma pessoa falou comigo, né, do grupo, que era a primeira vez que eles se apresentavam no Ixon. Isso tem mais de 15 anos. Então, isso foi para mim um susto na hora. Eu sou apaixonado com gado, com gado. E, assim, para mim é de uma riqueza, de uma grandeza tão grande e algo tão nosso, né? Que nos desperta tanta identidade como mineiro, vamos dizer assim, né? E assusta a primeira vez, a primeira vez que a gente se apresenta aqui no Wix. E, poxa, olha a relevância disso, né? E isso para mim foi, no final das contas, eu saí do assombro e fui para uma sensação assim muito boa, que eu falei, nossa, que bom que a jornada oportunizou isso acontecer. Tomara que aconteça novamente, tomara que a gente tenha outras experiências com a guarda, né? Então, na época, eu fiquei muito pensando nisso, assim, né, de como que é também para essas pessoas que passam aqui, ó, diariamente no catete, ver a universidade como se fosse um prédio qualquer, e não como algo que eles podem acessar, que eles podem participar. Eles têm que estar ali dentro, né, de alguma forma. E a universidade, ela, embora a gente tenha todo esse esforço, né, de uma democratização, ainda em algumas situações, se vê muito apartada da sociedade, né?
É importante que a gente sempre se lembre disso para a gente encurtar essas distâncias, né? E fazer com que as pessoas tenham maior acesso à universidade. Com certeza, ainda mais a UFOP, que recebe tantos estudantes de outros lugares, né? Aí, conhecer a região, conhecer a cultura daqui, o que tem de bom aqui. E às Realmente, vezes, é só na universidade que eles conseguiriam. e às vezes as próprias pessoas da região falam assim, sabe que tem, mas nunca viu uma apresentação. Né? Então, o cortejo é uma forma interessante, né? Porque o cortejo ele mobiliza quem está participando do evento e quem não está participando do evento. Porque o cortejo ele é muito visual, né? Então, tô indo para o RU. O que é aquilo ali que está acontecendo? É um cortejo, então vou parar para olhar. Mesmo que eu não vá seguir no evento, mas ao menos tive a curiosidade. Então, assim, e também o Índice está bem virado para a rua, né? Então, às vezes a pessoa está passando na rua, que canto é esse? O que esse pessoal está entoando aí em grupo, né? Então, gera bastante curiosidade. Com certeza. E eu queria te perguntar, a última perguntinha antes da gente ir pro intervalo, que é, eu conheci muita gente quando eu participei do Jura. Então, assim, com certeza você teve experiências com pessoas que foram importantes e que te incentivaram a continuar em tantos movimentos sociais e continuar programando as jornadas, organizando as jornadas. Queria que você contasse uma dessas experiências. É, deixa eu pensar, dentro e fora da UFOP, como é que é? Pode ser que não for. Então, tem essas parcerias muito interessantes, né? A ajuda ela não acontece porque eu organizo, ela acontece porque é um grupo muito grande de pessoas que está envolvido, né? E desde a primeira jura, eu conheci pessoas muito importantes. Uma dessas pessoas é a professora Nelissa, nutrição. Ela abraçou a jornada, foi para a primeira reunião ali que a gente convidou meio que todo mundo, assim, mandava e-mail, postava nas redes sociais, é, WhatsApp, falava, manda para quem você acha interessante, um convida o outro, convida o outro, convida o outro, e fizemos uma primeira reunião. E ali a gente conversou, né? Ela, na época, era do sindicato de professores da UFOP, falou, não, vamos construir, e foi dela, inclusive, a ideia de formar o projeto, né? Na verdade, de reforma agrária, é o projeto que a gente coordena junto hoje, que é um dos responsáveis pela construção da jornada. Então, assim, certamente, esse apoio, esse engajamento dela também é fundamental. A professora Melissa, fundamental participação, sem ela a gente também não teria continuado, não, porque esse movimento de você encontrar apoio, adesão na construção, sem dúvida, tornando o espaço coletivo, né, faz toda a diferença. Com certeza. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta mais para conversar sobre a sua formação acadêmica. E é isso, vamos pro intervalinho agora. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença.
Oi, gente, voltamos aqui conversando com o professor Leonardo, do Serviço Social. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre suas formações, porque você tem essas formações para além dos movimentos sociais, sobre gênero e sexualidade. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre elas. Olha, eu, desde o início da graduação, né, desde que quando estava fazendo o curso de serviço social, eu tinha um interesse no tema de gênero e sexualidade, bem assim, disperso, não sabia muito bem o que eu queria estudar, mas eu gostava de ler assuntos, né, então eu procurava livros, pedia indicações dos professores, e durante esse período também no movimento estudantil, eu acabei tendo muito contato assim, com a organização LGBT. Eu conhecia movimentos sociais LGBT, ajudava também assim, na organização de atividades LGBT nas organizações estudantis que eu fazia parte, no centro acadêmico, no DCE, na executiva de estudantes de serviço social, que é uma executiva nacional. Então, eu sempre tive esse interesse assim, né, ali durante a graduação. Então, eu começo a estudar esse tema também na minha formação profissional, né? Então, eu faço trabalho de conclusão de curso, depois vou para o mestrado, sigo estudando esse tema. E na parceria com os movimentos sociais, né? Nessa época, eu fazia parte de um movimento chamado Levante Popular da Juventude, que é muito parceiro do MST. Então, com o MST, com o Levante, a gente foi ali ajudando a organizar os coletivos, né, LGBT em cada uma dessas organizações. E isso foi feito também por meio de muito estudo. Então, eu comecei também a aliar muito esse processo de ser alguém que pesquisava o tema com alguém que estava ali na militância nessas organizações, trabalhando com esse tema também. Então, durante alguns anos, a gente ficou ali estudando como montar os nossos coletivos, como fazer o debate LGBT nessas organizações, como é, construir lutas sobre esse tema, fazer atividades, né, militantes, assim, sobre esse assunto, formativas também. Então, fui aliando essa minha pesquisa com essa atividade. Com o MST, a gente teve essa oportunidade de encontrar um apoio da editora Expressão Popular, né? Então, esse nosso trabalho mais coletivo foi sistematizado, principalmente em 2 livros. O primeiro, que é o Achismo da Bandeira Colorida, que é um livro que eu ajudo na organização. E, em seguida, um livro chamado Brasil Fora do Armário, que eu sou um dos autores, junto com o Rafael e com a Maísa, onde a gente também, já um pouco mais amadurecido, né, alguns anos depois, assim, uns 5, 6 anos depois, a gente já consegue apresentar uma síntese do que a gente vinha debatendo anteriormente, né? Sobre o que é gênero e sexualidade, sobre as relações patriarcais no Brasil, a relação disso com o capitalismo, com o racismo, a organização do movimento LGBT e a luta, né, pela afirmação da diversidade sexual e de gênero no país. Então, foi articulando um pouquinho, né, esse trabalho militante e também esse trabalho de pesquisa acadêmica que eu fiz, pelo menos, ali até o início do doutorado, quando eu ainda estudava mais diretamente esses assuntos. E onde e quando, assim, esses livros foram lançados? Foi na universidade? Não, foi lançado em um monte de lugar, mas assim, a gente teve a oportunidade de fazer lançamentos mesmo em universidades, mas também em eventos acadêmicos. O livro Chama da Bandeira Colorida, se eu não estou enganado na data, ele é de 2017. Publicado em 2017 ou 2018, mais ou menos aí. Talvez ele tenha sido construído em 2017, a publicação foi 2018. Mas é bem próximo, assim, dessa época. E o Brasil Fora do Armário foi publicado em 2020. Tenho quase certeza. Sou péssimo de data, mas eu acho que foi por essas 2 datas, foi bem no início da pandemia. O livro Achismo da Bandeira Colorida é um trabalho coletivo onde a gente convida pesquisadores e militantes para escrever textos sobre temas que, em geral, a gente trabalhava nesses encontros formativos, nesses encontros dos coletivos LGBT
do Levante Popular da Juventude, também do MST, e depois foi assim ampliando para os outros movimentos mais parceiros, né, na época, movimentos que a gente também dialogava. Então, é um livro que tem pesquisadores e militantes de diversas regiões do Brasil, de diversas áreas. É um livro bastante plural, que a gente debate temas sobre identidade trans, racismo, Estado laico, violência contra a população LGBT. É bem diversificado. É Ele. esse daí mesmo. E aí, na organização, né? O Erivan e a Thaís eram, na época, né? Coordenadores do coletivo LGBT Sem Terra, né? A Katia Marro e eu somos assistentes sociais, inclusive, né? A Katia Marro também é professora da Universidade eh, Federal Fluminense. E eu, nessa época, eu era professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, nessa época aí. Então, nós quatro organizamos esse livro, Kátia também é muito parceira da MST, e convidamos várias pessoas assim, de diversas áreas para contribuir com esses temas. Já o Brasil Fora do Armário, ele já vem em um outro contexto, né? Um livro que a gente já tem um pouco mais assim, de síntese. Eu acho que o Brasil Fora do Armário ele tem muito esse papel de ser um livro mais sintético. Ele inclusive é um livro que foi encomendado dentro dessa coleção, que é a coleção Emergências, que tem esse objetivo muito didático. A ideia é ser um livro curto, um livro que possa dialogar com a sociedade em geral, não ser um livro estritamente acadêmico, né? Não é um livro que é um livro com linguajar só da universidade. De fato, são pesquisadores, né? Tanto eu quanto a Mais, quanto o Rafael, mas é um livro que tem o objetivo de dialogar com a sociedade de maneira mais ampla. Não era o objetivo dele, não era um livro para circular só no ambiente universitário. E a coleção Emergências é uma coleção feita pela Expressão Popular em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que debateu temas importantes da conjuntura brasileira: comunicação, universidade, soberania nacional. Os temas são bem plurais e que convidaram a gente também para fazer um debate sobre diversidade sexual, discutir um pouco a conjuntura. Então, esse convite vem ali mais ou menos em 2019. Ao longo de 2020, a gente consegue finalizar. Não vou me lembrar agora se a publicação dele é 20 ou 21, mas a gente conseguiu, né, também apresentar em forma de síntese um debate que a gente já vinha fazendo há muito tempo nos movimentos sociais, né? Então, tanto eu quanto o Rafael e a Maísa somos pessoas que temos trajetória na militância política. A Maísa era do MST e o Rafael vinha de uma organização que eu também já fiz parte, que era a Consulta Popular. Então, nos conhecemos na militância, formamos politicamente também em momentos diferentes na militância política. Então, nos reencontramos aí para fazer esse livro. Também foi uma experiência bem legal. Muito do Brasil para os armários. E assim, são dois livros lançados em contextos políticos muito diferentes também. Você sente que isso refletiu em diferença entre os dois? Na verdade, sinto, embora ali em 2017, quando eu me lembro muito assim desse cenário da gente se reunir e pensar na obra, a gente já vivenciava esse contexto pós-golpe da Dilma em 2016, né? O contexto impeachment, embora assim, as proporções avassaladoras a gente começasse a ver escancaradamente para a eleição de 2018, mas a gente já estava num momento ali bastante delicado, né, da conjuntura brasileira. Agora, o livro de 2020, ele já é um livro escrito num momento histórico em que nós estávamos todos muito afetados, principalmente pela maneira deturpada que o tema de gênero e sexualidade estava sendo colocado na sociedade de maneira pública, né, no debate público. E quando eu digo no debate público, eu digo assim, no Uber, na mesa de bar, na sua casa, no café da manhã, no almoço, em qualquer lugar, né? Então, nós, da população LGBT, a partir das eleições de 2018, fomos colocados no posto dos grandes inimigos da família brasileira, né? Então,
As fake news, elas praticamente induziam a população a pensar que o LGBT está destruindo a sociedade, destruindo os valores, destruindo as famílias, né? E óbvio, nós temos nossas críticas, né, plurais, né? Porque não dá para que a gente homogeneizar. Mas, de fato, quem faz debate de gênero e sexualidade realiza uma crítica a um modelo de família, a esse modelo de sociedade patriarcal, misógino, machista, sexista. Porém, naquele contexto, era e às vezes até hoje reverbera, era um contexto muito mais de pânico moral. As pessoas não estavam interessadas em discutir violência contra LGBT nas suas famílias, mas estavam interessadas em dizer que a figura de um LGBT na família desestruturou, desorganizou, causou sofrimento para os pais, para os irmãos, para a coletividade, né? Então, em alguns momentos, fake news que induziam a gente pensar e associar a população LGBT à violência sexual, assédio, né? Quando, na verdade, essa população é uma população acanhada na escola, uma população excluída, envergonhada, muitas vezes cabisbaixa pelo conteúdo homofóbico, lesbofóbico e transfóbico no ambiente da escola, no ambiente da comunidade, né? Então, você vai ter relatos que envolvem questões de saúde mental, não a violência, às vezes física, mas às vezes simbólica e psicológica, afetando diretamente a vivência dessa pessoa na comunidade, sua integração na escola. Então, poxa, foi um momento em que a gente tinha enfrentado tudo isso, né? Então, no final do livro, inclusive, quando a gente vai discutir a conjuntura brasileira, nós também praticamente dizemos assim, olha, o tema da diversidade sexual, ele não é um tema só do LGBT, não, é um tema também do nosso projeto de sociedade, porque assim, o Brasil que a gente quer é um Brasil que respeite homens e mulheres, negros e negras, né, que respeite heterossexuais e pessoas não heterossexuais, que respeitem pessoas cisgêneros e acolhem pessoas transgêneras também. Então, nós não estamos falando, nós estamos falando assim, de um tema que não é exclusivo da população LGBT. Nós estamos falando de um tema que fala sobre a preservação desse tecido social, porque senão é barbárie, né? Senão é retroceder séculos, né? E colocar esse pessoal na fogueira, né? Exterminar esse pessoal. E a gente ainda tendo dimensão disso no plano mundial. Nós estamos falando de uma onda conservadora, no sentido assim, de um crescimento do debate chamado antigênero em nível mundial, não só aqui no Brasil, né? E com financiamento, nós estamos falando de estruturas empresariais que se beneficiam e que apoiam esse tipo de discurso conservador, regressivo, né? Que tendem a querer recolocar algumas pessoas num papel já superado, especialmente as mulheres, né? Porque todo esse debate que envolve gênero e sexualidade e coloca a população LGBT como os grandes inimigos e vilões da pátria, recai sobre qual é o papel da mulher na sociedade. Porque, a fim e ao rigor, nós estamos falando de combater o quê? Qualquer transgressão ao patriarcado que as mulheres fazem, né? No sentido de cuidado com a família, de responsabilidade dos filhos, etc. Por muitas vezes, é assim que se faz a leitura, né? Ah, o filho é LGBT, ele teve uma boa educação. Quem é responsável pela educação do filho? A mãe. A mãe educou bem, né? Então, o filho é, é homossexual, o filho é lésbico. Então, assim, a gente também já olhava para isso com menos pânico, né? Já oferecendo, pensando assim, um debate em torno desse projeto, né? Em torno de um projeto de Brasil, né? Tem um capítulo do livro que o último capítulo do livro, a gente até fala, colorir o projeto popular para o Brasil, que era o que a gente defendia. É um projeto de sociedade que seja popular, um Brasil que atenda às necessidades do seu povo, que enfrente os seus problemas estruturais. Só que esse
Só que esses problemas estruturais têm cores, porque a população LGBT está toda aí. Então, colorido no sentido de brincar com até a ideia da bandeira LGBT, com a bandeira colorida, né? Então, queremos as cores dessa bandeira em todo esse projeto político defendido por quem enfrenta, né? Quem enfrenta naquele contexto e até hoje, né? Esse movimento neofascista, extremista, né? Então, é um livro também que tá muito entranhado nesse tempo histórico. Com certeza. E me fala, qual que é o papel da universidade pública no seu livro? Nossa, acho que a universidade cumpre um papel tão fundamental e não é à toa que ela foi tão atacada pelos setores mais extremistas e conservadores da sociedade brasileira, né? As universidades foram muito alvo de fake news. Não foi à toa, né? Dizer, a universidade só tem maconheiro, a universidade só tem balbúrdia, a universidade são as pessoas nuas, seminuas, né? A universidade é um lugar para esse tipo de valor que não corresponde. Bom, acho que as universidades foram atacadas exatamente porque elas têm um papel fundamental no acolhimento, no respeito à diversidade presente na nossa sociedade. Então, a universidade, eu defendo muito isso, ela é um território majoritariamente plural para se ouvir, para se falar, para acolher o divergente, o debate divergente na sociedade, que a gente tem hoje, o debate em toda a sua pluralidade. É um lugar que você pode discutir com o outro, muitas vezes de igual. Você não está sob a possibilidade imediata de uma violência, você está tendo que lidar com a divergência. Então, inclusive, defendo que a universidade siga sendo e siga aprofundando esse lugar democrático, de uma cultura universitária democrática. E à medida que a universidade é esse lugar que se posiciona, que acolhe essa diversidade e busca criar territórios que enfrentem preconceitos, formas de discriminação, inúmeras violações de direitos, sem dúvida nenhuma a universidade é atacada. Então, inclusive, nesse contexto, está aí pensando do ponto de vista de grupos, né? A comunidade acadêmica e a população LGBT foi muito alvo de fake news nesse período. Sendo que, na verdade, se a gente olhar para trás, na história recente do Brasil, a gente vê que as universidades mudaram muito. As universidades se expandiram, diversificaram o seu público. A universidade hoje é uma universidade que tem maioria de população negra. Né? Cursos tradicionalmente masculinos, hoje em dia tem muitas mulheres fazendo esses cursos. A universidade tem política de cotas, a universidade que, com todas as suas dificuldades e os seus desafios, tenta encontrar maneiras de acessibilidade, de acolher pessoas com deficiência. Então, eu acho que a gente tem, inclusive, tem que defender muito, né, esse espaço, que não é só de espaço estricto senso da produção de conhecimento, mas é um profundo espaço de sociabilidade que transforma muitas vidas, como transformou a minha, certamente, a sua e de tantas outras, porque é uma oportunidade muito ímpar, né? A vivência na universidade, ter a oportunidade de viver na universidade pública, principalmente para quem consegue viver ela em sua integralidade, né? Com projetos de pesquisa, extensão, com os vários engajamentos possíveis no ambiente universitário, isso aí, sem dúvida, é uma riqueza muito grande. Então, acho que a universidade cumpriu e cumpre um papel muito importante no reconhecimento, no respeito e no acolhimento da população LGBT, combatendo fake news, construindo programas que acolhem essa população, que dialogam com a sociedade, né? Com certeza. E o papel do serviço social dentro e fora da universidade na sua vida? Então, o serviço social é uma profissão muito comprometida com a defesa dos direitos humanos, com a defesa da democracia, da cidadania. A história da nossa profissão, ela revela isso. Nós temos, inclusive, uma profissão que se posiciona publicamente nesse aspecto. Se você olhar as publicações, por exemplo, do nosso Conselho Federal, das nossas associações, como a Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social e outros grupos, são organizações que publicamente fazem campanhas, defendem a população LGBT,
defendem os direitos humanos dessa população e cria mecanismos de debate no âmbito da formação, mas também de acompanhamento dos trabalhadores assistentes sociais, em campanhas, né? Eu me lembro que uma coisa que me marcou muito foi quando o serviço social, eu ainda na graduação tinha uma campanha chamada O Amor Fala Todas as Línguas. Então era uma campanha que tinha o objetivo de debater com assistentes sociais a compreensão da diversidade sexual, o acolhimento e o respeito à diversidade sexual de gênero. Né? No âmbito da formação também, várias disciplinas, várias bibliografias, vários grupos de pesquisa e extensão. Né? Nós temos um trabalho também que o Conselho Federal de Serviço Social desenvolveu, que é uma coleção chamada Preconceitos, que tem como objetivo dialogar com a população, com os trabalhadores, por exemplo, os assistentes sociais, né? Sobre temas que muitas vezes a categoria reproduz de preconceito, né? Então, nessa coleção de preconceitos, por exemplo, tem uma sobre as identidades trans, de maneira a qualificar a formação continuada de assistentes sociais para não reproduzirem, né, esse tipo de preconceito e discriminação. Então, eu acho que o serviço social tem uma contribuição muito importante, não só para os seus, né, não só para a nossa categoria, mas para a sociedade, porque muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, a gente é um dos profissionais que atende, que acolhe primeiro, de pronto, né, essa população. No serviço de saúde, no serviço de assistência, na assistência estudantil, na universidade. Então, muitas vezes esses relatos chegam ao profissional assistente social, né? Então, a conduta e a ação profissional naquele aspecto é fundamental, quando ela se dá nesse sentido, né? De defesa dos direitos humanos, de afirmação da diversidade sexual e de gênero. Então, é uma profissão que certamente cumpre um papel importante. Com certeza. E na UFOP, tem projetos de extensão, pesquisas sobre esse assunto em específico para trazer isso de volta, assim, para a comunidade? Tem muito. Eu não acompanho diretamente, não faço parte diretamente hoje de projetos com o tema da diversidade sexual, mas tem projetos que envolvem as várias pró-reitorias de pesquisa, de extensão e a pró-reitoria de assistência estudantil, de assuntos comunitários e estudantis. Certamente são projetos que envolvem parcerias com a sociedade, Conselho LGBT, Conselho Municipal LGBT, o Centro de Referência LGBT lá em Ouro Preto também. A gente tem alguns projetos, né? Como o PDIC, Prodesa e projetos de pesquisa e extensão tematizando esse assunto, ainda em relação ao tema de gênero de maneira mais ampliada, discutindo os direitos das mulheres, violência contra a mulher no ambiente, dentro e fora do ambiente acadêmico. Então, tem muitos desses projetos que podem ser acessados, como o Projetariades, o POC, são vários, né, que tematizam saúde, direitos, assistência estudantil, convivência na universidade, né? Então, tem muitos, assim. É um tema que as universidades têm tido protagonismo hoje, não só o FOP, sabe? E isso é muito interessante, porque eu entrei na universidade mais ou menos em 2010, né? Há 16 anos atrás, esse não era o cenário. Certamente hoje nós temos um cenário muito melhor de debate sobre gênero e sexualidade nas universidades. Resultado, inclusive, de uma resposta coletiva das universidades a todo esse contexto anteriormente falado, né, de preconceito, de discriminação, né? Com certeza. E já encaminhando para o final, eu queria te perguntar se você tem algum conselho, alguma coisa para alguém que queira seguir na área das ciências humanas e não deixar essa questão dos movimentos sociais e da luta social que se tem para trás, seguindo essa carreira, assim. Olha, eu acho que eu sempre gosto de pensar que a nossa história de vida, ela conta muito, é muito importante. E a gente não deveria deixar para trás os elementos que nos marcaram ao longo da nossa história de vida, né? Então, estudantes que chegam na universidade com alguma experiência de organização política, de envolvimento, de engajamento comunitário, às vezes até de observação, não deixe essas experiências para trás, porque isso conta muito no seu processo de ensino-aprendizagem, na sua comunicação, né, na sua articulação
de participação com a comunidade acadêmica. E ao longo da sua formação também. Bom, não é porque eu me formei, tenho uma formação técnica, um diploma, posso exercer uma profissão, que que eu vou exercer minha profissão ignorando tudo aquilo que me formou como sujeito na sociedade. Então, olhe para trás, olhe para a sua história também, olhe para essas experiências, como essas experiências podem ser importantes, né? É, se atente para aquilo que você está ouvindo, o que você está assistindo, o que você está lendo, porque tudo isso compõe a sua vida e compõe também a sua forma de estar no mundo, né? Não só e como sujeito e como futuro profissional. Então, eu gosto sempre de pensar isso, assim, porque às vezes a gente fala como se fosse coisa muito distante da realidade de um estudante, da realidade de alguém que chega na universidade, mas na verdade, quando você vai catando ali na história de vida, você vai descobrindo tantas experiências legais, às vezes ali escamoteadas, que poderiam estar presentes ali e sendo um elemento é, relevante, né, para a atuação dessas pessoas. Então, olhe para a sua história de vida, não negue ela, não. Ela vai ser importante para te formar como, não só como sujeito, mas como profissional também. Tá certo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Nossa, eu Léo. que agradeço a oportunidade de falar da jornada. A gente aí também, em nome, né, da comissão organizadora da Jornada Universitária de Defesa da Reforma Agrária, a gente agradece essa oportunidade de discutir com a Primaz, poder dialogar com a população de Mariana sobre isso. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. É isso, gente. Essa foi mais uma entrevista Primaz, sempre com o apoio do Grupo 3T e da Cedro Minerações. E é isso, até a próxima.